Muito bem, vamos lá. Nós vamos então encerrar esse nosso item aqui do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, no item número 6, Desgosto pela Vida, tratando, e também suicídio, a partir da questão 956, e a gente fecha com a 957. Eu acredito que já tenha feito essa 956, mas quando eu li aqui eu não me localizei. Então a gente faz de novo, pelo sim, pelo não, e depois a gente volta. Nós temos falado sobre suicídio, e principalmente das suas diversas causas, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre também as consequências a curto, médio e longo prazo. Bom dia, Sr. Fal. Na questão 956, então, Kardec já fala de uma outra situação que nós lembramos aqui sobre cultura, sobre fuga de situações dolorosas, como é o caso, por exemplo, da eutanásia. Falamos sobre pessoas que passam por situações dramáticas que invariavelmente ou inevitavelmente as levarão ao desencarne por um acidente, como, por exemplo, pessoas que estão ali presas em incêndios, em acidentes náuticos, enfim, né, aqueles que são mais dramáticos, mas ao mesmo tempo não tão rápidos, a ponto da pessoa perceber a chegada desse momento e então, entrando em pânico, faz essa opção. Conversamos também sobre os vícios, sobre os abusos que algumas pessoas cometem, que acabam sendo levadas à morte sem necessariamente terem a intenção de cometerem suicídio, como é o caso dos vícios, as pessoas que praticam esportes radicais, as pessoas que praticam os famosos rachas nas ruas, né, apostando corrida nas ruas e acabam desencarnando e também levando outras pessoas ao desencarne. Várias situações assim, né, sobre imprudência, vícios e tantas outras, né. E nessa questão 956 é algo que infelizmente nos toca bastante enquanto sociedade, que é exatamente a opção pelo suicídio do desespero da perda de um ente amado, não é? Ou mesmo no caso de desesperos, que embora não tenha sido tocado aqui nesse item para nós, dessas pessoas que cometem suicídio depois de perderem ou depois de se separarem, né, numa relação de uma pessoa por quem elas eram muito apaixonadas. Então é aquela paixão avassaladora e de repente a relação termina, a pessoa entra em desespero e comete o suicídio. Eu tive até um caso de um amigo que já há bastante tempo acabou se separando da noiva, porque ela já não conseguia mais se sentir feliz na relação e se sentindo pressionada a tomar decisões que ela não queria, então ela optou pela separação. E esse amigo, passando por uma fase de desequilíbrio muito grande, ele foi e cometeu o assassinato dessa jovem em frente ao ambiente de trabalho onde ela estava, e depois ele cometeu o suicídio. E isso foi noticiado, né, nos jornais locais que gostam desse tipo de tragédia, que mostra ali uma ação que a princípio é passional, mas que na verdade ela é desesperadora. Jovens, né, no caso da minha sobrinha, por exemplo, na época, com 16 anos, contava, né, que uma jovem que pegava o transporte escolar junto com ela, essa jovem dizia que o ex-namorado cometeu suicídio porque eles terminaram a relação. Então, ao mesmo tempo que nós percebemos um certo avanço no comportamento da nossa juventude, nós percebemos que esse avanço traz consequências, que eles querem participar desse avanço, mas não têm maturidade para participar das consequências, para lidar com essas consequências. Então hoje nós temos jovens por causa de relações passionais, jovens por causa de pressões, né? Nós temos, por exemplo, na Coreia, na Itália, uma pressão muito grande, cobrança da família para que as crianças tenham um bom desempenho na escola, para que tenham um futuro melhor. Isso tudo levando-as a uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga moral que elas não conseguem suportar e acabam depois sendo levadas pelo suicídio. Nós temos uma canção, uma música que recentemente, há poucos anos, né, foi divulgada na mídia, de uma cantora chamada Pitty, baiana, que canta o rock que a juventude gosta bastante, e um dos seus grandes hits, das suas músicas mais conhecidas por ter uma melodia muito atraente para quem gosta de rock and roll, mas dizia assim que
cortar os pulsos, que era uma saída, né? Deixar os pulsos por final. E quando ela cantava essa música nos shows, a galerinha assim gritava e cantava com toda a força, cantava com todo o entusiasmo, como se deixar os pulsos por final, sendo aquela porta de saída para uma ação desesperadora, fosse algo absolutamente natural. Então, essa falta de critério, essa falta de capacidade de julgamento, leva muitos dos nossos jovens, principalmente os jovens, a esse tipo de atitude sem saberem exatamente o que estão fazendo. Tem, naturalmente, os atenuantes, por não terem ainda maturidade de julgamento, mas infelizmente não escapam das consequências que esse ato acaba levando. A Vaninha colocou aqui que há muitos anos teve um caso aqui no Rio de um menino que era aluno do colégio militar, suicidou-se com mais ou menos 12 anos de idade, né? Então é o que a gente vê na televisão. Estamos aí cantando músicas sobre isso, vendo notícias sobre isso, sofrendo as consequências, muitas vezes próximos a nós, de situações dessa natureza, né? E a sociedade não está sabendo lidar com isso, né? Aqui nesse caso, na questão 956, ela traz ali um paralelo para uma situação das mais românticas possíveis. William Shakespeare, escrevendo Romeu e Julieta, nós temos ali o caso, né, de dois suicídios, um pelo desespero e outro pelo acompanhamento, né, porque a história dos Montecchio e os Capuletos ali estão aquelas duas famílias que se odiavam e esses jovens que se amavam. Combinaram então de fugirem com a ajuda de um padre e nessa fuga, simulando uma morte, tomando um veneno que apenas deixava a pessoa adormecida e não tendo ali a comunicação estabelecida para organizar esse plano, o jovem chegou, viu que a amada estava ali com aquela aparência de morte, cometeu suicídio. Ela então despertou, viu ali que seu amado tinha cometido suicídio por sua causa, suicidou-se também. Então essa é de umas tragédias das mais românticas, que as pessoas sempre imaginam um amor avassalador desse tipo, mas que na realidade acaba sendo dos mais trágicos. E Kardec coloca exatamente isso. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem seu objetivo. Nesse caso, pessoas queridas não são apenas relacionamentos afetivos, mas nós temos ali muitos pais, mães, filhos que entram em desespero após perderem esses familiares e não suportam. Pais principalmente, né, as mães em especial, nós temos ali vários casos de pessoas que foram consoladas por Chico Xavier e outros médiuns através da psicografia, que trazia ali, né, a condição daquele filho, o amor que continuava, a presença do filho junto àquela família, e aí então essas mães começaram a aplacar um pouquinho aquele desespero que tomava conta dos seus corações. Mas se não fosse por essas comunicações, muitos desses pais teriam se deixado morrer, se não agindo realmente, atentando contra a própria vida, por não verem mais sentido na sua existência. O meu filho era tudo, o meu filho era mais importante, hoje eu sou tomado pelo desespero e tudo mais, e acaba depois entrando nesse caminho, imaginando que esse ato vai aproximá-los dos seus entes queridos desencarnados, sendo que na verdade pegam exatamente um caminho contrário e depois sofrem todas as consequências. O Flávio colocou, né, que no céu e inferno temos uma comunicação de uma mãe que suicidou-se por causa da morte do filho. Exatamente, né, Flávio? Bem lembrado. Então temos ali várias e várias histórias que chegam para nós. Mas o que os espíritos colocam então é o seguinte, que o resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar e não terão como compensar a satisfação que esperavam. Isso porque nós lembramos sempre que cada atitude, cada ação que nós temos aqui na nossa vida material nos aponta uma direção. Se por acaso eu tenho ali o hábito da prática da caridade, eu terei uma direção. Seguirei junto àqueles que também caminham nesse mesmo trajeto. Se por acaso eu pratiquei um ato de corrupção, já tenho também ali o meu caminho pré-estabelecido. Se por acaso um ato de violência, terei também o meu caminho
já destinado. Então cada ação que nós temos aqui, seja essa ação positiva, seja ela negativa, vai nos levar para uma direção. E vamos nos encontrar com aqueles que são afins conosco. Se por acaso eu sou um espírito comum, que não fez nada de muito nobre, nem nada de muito grave, estarei ali no meio da massa daqueles espíritos que ainda não conseguiram compreender o sentido de suas vidas, mas trazem dentro de si princípios, pelo menos princípios dos mais princípios nobres, né? Porque não querem fazer o mal para ninguém, embora não consigam ainda praticar o bem. Então, nesse caso, quando um indivíduo desencarna pela forma natural, seja de um acidente, seja por uma doença, seja lá como for, ele desencarna cumprindo ali a sua meta. E aí, então ele é naturalmente atraído para a dimensão, para a esfera com a qual ele tem afinidade. E isso como pela própria lei da natureza, faz isso com todos nós. Então, tirando aquelas características dogmáticas de céu, de inferno, de purgatório, nós simplesmente estaremos num ambiente com o qual nós temos compatibilidade. No caso de um ente querido, tomado pelo desespero por essa perda, que comete o ato de suicídio, ele será levado então exatamente para o ambiente condizente com as suas atitudes, com o seu padrão vibratório. Então mostra, alguém que desencarnou naturalmente será atraído para essa dimensão, alguém que desencarnou pelo suicídio vai pegar uma outra direção, um outro caminho, exatamente ali um caminho muitas vezes oposto. Em vez de aproximá-lo, vai exatamente distanciar-se cada vez mais, né? Então pagarão esse instante de loucura com aflições. Então tudo no tempo, nós lembramos sempre que com o tempo nós vamos naturalmente nos restabelecendo, nos reequilibrando, mas tudo isso vai depender muito das nossas próprias atitudes. E esse ato de desespero, é importante sempre a gente reforçar isso, e eu gosto de frisar essa questão. O suicídio, nós vamos ler aqui na questão 957 sobre as consequências para o estado do espírito. Muitas vezes nós, quando fala sobre suicídio, a primeira preocupação é: será que eu vou ficar preso no meu corpo físico? Será que eu vou sentir os efeitos? Será que eu vou para algum vale, como é descrito nos livros, né, na literatura espírita? Será que isso, será que aquilo? Só que o que nós não consideramos é exatamente que o estado do espírito do indivíduo, o motivo do seu desespero, continua acompanhando. Se por acaso ele se encontrava numa condição de depressão muito profunda, ele comete o ato suicida, essa depressão continua acompanhando. Ele não deixa de sentir aquilo que ele sentia, aquela causa continua acompanhando. Então nada mais acontece do que uma somatória, agravando ainda mais a sua condição, porque ele traz aquilo que ele já tinha, como estado mental, como estado emocional, como estado psíquico, como ainda traz o agravante da sua condição. E esse agravante faz exatamente com que ele entre em desespero maior ainda. Então, como os espíritos dizem para nós, é muito difícil nós conseguirmos traduzir em palavras aquilo que os espíritos suicidas sentem. Porque, mais uma vez, aquele estado de perturbação não é apenas uma condição perispiritual, pela ligação que ele tem com o corpo material que se encontra ali destruído, mas é o seu estado moral, o seu estado psicológico que continua acompanhando. Então aquela mãe, por exemplo, que tinha desespero para encontrar com o filho, aquela pessoa que desencarna, motivada por esse desejo incontrolável, por esse impulso incontrolável de encontrar com alguém que desencarnou, esse impulso continua. Ele não vai conseguir encontrar, ele vai entrar em desespero, vai chorar mais ainda, mas somando a esse drama, a esse desespero, as consequências da autodestruição. Então, sempre pensar nessa forma, né? Coitado cometeu suicídio. Não é o coitado que cometeu suicídio. Por que ele cometeu suicídio? Porque é esse porquê que vai acompanhá-lo na sua vida terrena, na sua vida espiritual. E é então que a família, tendo essa compreensão, voltando um pouquinho, porque normalmente quando tem um ato desse numa família, bom dia a pessoa que chegou, um ato desse numa família, a família entra em desespero porque pensa na destruição do corpo e tudo acabou. Se é espírito, então ele pensa na destruição do corpo e no sofrimento do espírito pelo ato suicida. Mas ninguém se preocupa qual era a história desse espírito que o levou a essa condição. E tendo esse conhecimento através das preces, através da família se reestruturando, porque a família desesperada influencia também o espírito em desespero. Esse é um dos casos mais graves, né? Então, quer dizer, na verdade é assim, cometeu, então pera lá, vamos ver o que aconteceu. E vamos tentar ajudá-lo da melhor forma. Esse apoio, esse amparo daqueles que são mais próximos vai ajudá-lo no seu restabelecimento, que vai acontecer em tempo maior ou tempo menor, de acordo com a sua condição.
A Miriam colocou, tem o depoimento de um pai que diz, matei-me por estar longe do filho, e agora continuo longe dele porque matei-me, né? Sim, então esse esclarecimento é fundamental para todos nós, porque mostra que no mundo espiritual nós somos atraídos de acordo com o ambiente em que nós nos encontramos, e os nossos dramas continuam. Porque na verdade a autodestruição é o ato desesperado de alguém que não quer mais sentir aquilo, alguém que não quer mais pensar aquilo, isso de modo geral. Esses que nós estamos lendo aqui agora cometem esse ato esperando chegar a algum lugar, esperando encontrar alguém. Mas aqueles que são motivados por um distúrbio psicológico, depressivo, coisa parecida, ele acaba exatamente tendo essa atitude, esperando exterminar, não apenas com a sua própria vida, mas também com a sua própria consciência. Eu não quero mais pensar, eu não quero mais lembrar, eu não quero mais sentir isso. Mais ou menos algumas pessoas que se embriagam, que usam drogas para tentar esquecer uma determinada situação, outros que se apegam a vícios que são colocados como fugas da realidade, aqueles que se encontram numa situação de desespero maior, praticam esse ato exatamente para apagar de suas mentes aquilo que vivenciaram. E aí então nós temos esses depoimentos que dizem para nós que nós não apenas não esquecemos aquilo que aconteceu, isso se torna muito mais intenso na nossa mente porque a gente vive naquele pequeno universo do problema que nós estávamos enfrentando, como também vem ali o agravante do ato em si, que é extremamente doloroso. Tirando o suicídio propriamente dito, a gente pode imaginar alguém que por acaso tenta se machucar de um modo bastante grave diante de um problema que acaba enfrentando. O problema continua presente e a pessoa é hospitalizada fazendo um tratamento extremamente doloroso para poder curar aquilo que veio como consequência física. Então, se assim acontece nos hospitais, das pessoas que tentam suicídio e não conseguem, pela culpa, pelo drama, pelo medo, pelo desespero que foi tomado e além das consequências físicas, imaginemos aqueles que conseguiram esse ato. E então ele se torna mais intenso ainda. A Ana colocou, nem quando alguém tenta chamar a atenção dos outros com a tentativa de suicídio. É exatamente o que a gente coloca, Ana. Muitas vezes a família fica pensando assim, não, porque ele tentou cometer o suicídio. Não, não é o ato em si que preocupa, é o que o levou a isso. Então aquelas famílias que conseguem um esclarecimento maior, conseguem um apoio psicológico, um apoio clínico mais direcionado para aquela causa, conseguem, através da mudança de postura, dando amparo, conversando um pouco mais, ajudando, para saber exatamente o que acontece. Como eu falei para vocês, muitos jovens cometem o suicídio porque se encontram numa condição de desespero. E a família muitas vezes não tem noção disso. Não sabe o que ele passa na escola. Tivemos um caso de uma jovem canadense há umas 2 semanas que cometeu suicídio porque sobre isso sofria bullying virtual. Um amigo, segundo a história, segundo o relato, uma pessoa tirou foto dela seminua na internet, ela envolvida por aquela excitação, por aquela coisa proibida e tudo mais, tirou fotos. Essas fotos foram publicadas nas redes sociais. Então, quer dizer, na escola ela sofria essa perseguição. E ela mudou de escola e essa perseguição continuava nas redes sociais. Ela não suportou e cometeu suicídio. Então, nesse caso, quem que deveria dar o amparo para que ela se restabelecesse? A família e os amigos. Quer dizer, não é culpa deles, muitas vezes eles nem sabem como lidar com esse problema. Então, nesse caso, chamar a atenção por quê? É esse o caso. A Ana colocou, mais cientes do motivo e conversando, e mesmo assim segue com o teatro, não será uma atitude infantil de desequilíbrio? Né? Não quer sair da vida, mas ficar ali brincando? Sim, acontece muito isso, depende da personalidade de cada um, né, Ana? Então o que a gente começa, sempre orienta nos trabalhos de atendimento fraterno, que a família deve entrar em contato com um psiquiatra, com um psicólogo, para que eles sejam orientados no modo do modo de lidar com isso. Porque a intimidade sempre nos coloca numa condição mais explosiva, mais direta, menos compreensiva, menos paciente. E aí então a família, percebendo que isso está acontecendo, vai até uma consulta psiquiátrica e fala para o médico, olha, está acontecendo isso na minha casa, como é que eu posso agir? Então é falta dessas orientações de um psiquiatra, de um psicólogo, é falta desse tipo de orientação que leva muitas vezes as famílias a tomarem decisões equivocadas acreditando que estão fazendo certo. Então é importante sempre trabalhar com isso. Por que a pessoa está se comportando daquela forma? Por que existe esse teatro? Por que ela continua insistindo naquele comportamento? Por que a vida dela não é mais produtiva? Cada um tem a sua própria história. Ninguém consegue colocar uma fórmula pronta de um tipo de tratamento para outro tipo de tratamento. Algumas vezes o próprio jovem tem uma tendência suicida que a gente não consegue lidar. Por mais que você tente, por mais que você fale, por mais que você se oriente, o suicídio acaba sendo consumido. Tá claro, André? Então, assim, acaba sendo consumido
né, acaba se consumindo o suicídio, apesar de todas as tentativas. Então a família, na verdade, tem que compreender. E esse entendimento, né, pois é, né, a síndrome de Gabriela, que a gente chama, né, eu nasci assim, eu vivi assim, coitadinho e tudo mais. Então, nesse caso, a família sempre tem que fazer aquilo que é possível fazer. E se mesmo assim aconteceu algum tipo de situação dramática, algum tipo de tragédia nesse sentido, a família tem que ter compreensão que aquele ato não foi o ato final. Porque eles pensam assim, ele cometeu suicídio, tudo acabou. Na verdade não, a coisa continua. Tendo essa compreensão que a doutrina espírita dá para nós, da continuidade da vida, da imortalidade do espírito, da continuidade desse desequilíbrio, desse transtorno todo que a pessoa acaba sofrendo, se ela tendo essa compreensão, ela continua ainda agindo, a família continua ainda atuante. Por isso que é fundamental esse esclarecimento que nós estamos trazendo hoje, que a doutrina espírita apresenta para nós, mostrar exatamente isso. O suicídio, sim, provoca sofrimento, provoca ali angústias, provoca culpa na família, que pensava em ajudar da melhor forma, mas não acaba ali. Virou uma página, mas a história continua. Só que a história continua dentro de uma outra perspectiva, em que nós, encarnados, podemos ainda ajudar os desencarnados mantendo o equilíbrio. Porque muitas famílias pensam assim, meu filho suicidou-se, coitado, né, eu não consigo mais viver, minha vida está desesperada. E eles param de viver. E na verdade nós não temos que parar de viver, porque o resgate daquele espírito que passa por aquela situação pode continuar com o apoio da família. Resgatá-lo daquela condição de desespero, perdoando-o pelo que fez, pedindo perdão por aquilo que é necessário, fazendo as suas preces, pedindo assistência, se restabelecendo, se reequilibrando, tudo isso é necessário. Então essa visão de que a morte é sempre o fim, é um equívoco de nossa parte. Temos ali aqueles casos de desencarne de entes queridos, em que uma mãe, por exemplo, perde ali um filho, em virtude de uma doença, de um acidente ou coisa do gênero, ou seja, uma morte que não é provocada, não é intencional, mas ela acontece em virtude da programação reencarnatória de cada um, essa mãe cai em desespero. E ela se esquece que a continuidade da vida do filho ou da filha no mundo espiritual, a qualidade dessa vida no mundo espiritual vai depender do estado de equilíbrio da própria família. Então eles sofrem, se entregam para a dor e tudo mais, e o espírito continua sofrendo as repercussões desse desequilíbrio. Então quando a gente começa a entender que a morte é uma transformação, que a partir da morte a coisa continua, mais ou menos fazendo uma comparação pobre, é uma viagem. Quer dizer então que quando eu vou ao aeroporto, coloco meu filho num avião, e ele viaja, os meus laços e a minha preocupação deixaram de existir só porque ele embarcou num avião? Quando ele chegar do outro lado, eu quero saber onde ele está, onde ele vai ficar, o que eu posso fazer para ajudar, de que forma que eu posso orientá-lo para poder viver a vida da melhor forma. A questão da morte é a mesma coisa. A morte é uma transformação e a continuidade da vida é fundamental para que a gente veja dessa forma. Não podemos entrar em desespero. O Sr. Mita colocou, nesse torpor da depressão, as consequências do ato são minimizadas por conta do desequilíbrio do suicida. Os espíritos dizem para nós, Sr. Mita, que quando você toma uma decisão no seu estado pleno de lucidez, você tem um nível de culpa por aquilo que você fez. Se por acaso o seu estado psíquico se encontrar abalado em virtude de um desequilíbrio emocional, de uma patologia, até mesmo de uma crise de loucura que você se encontra, a gente tem os atenuantes. Então a gente lembra sempre que é o grau de lucidez com que a gente toma uma decisão que nos coloca o peso da responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Se por acaso eu tomei aquele ato, como a gente lembra sempre, tem pessoas que simplesmente desprezam a vida. Eu não quero mais viver assim, estou cansado, essa vida não presta, eu não consigo nada que eu quero, então vou acabar com tudo. Pronto. Aí tem aqueles outros que dizem assim, eu não consigo suportar a vida sem aquela pessoa, eu preciso desesperadamente dela, e tomam o ato. Nós temos 2 casos de suicídio motivados por causas diferentes. Então tudo isso é levado em consideração no mundo espiritual, dentro de uma condição que soma a história, que soma os mistérios da mente de cada um, que fala sobre a vida espiritual de cada um, sobre as influências que cada um sofre. Então, por isso que coloca que nenhuma morte é igual a outra. Nenhum desencarne, nenhum processo de desencarne, ele tem a mesma semelhança que a outra. Ele tem as mesmas condições que uma outra, por mais parecida que ela seja. A gente coloca num carro, por exemplo, ou num avião, uma queda de uma aeronave, como a gente vê algumas vezes acontecendo, temos ali 40, 50, 200, 300 pessoas que desencarnaram ao mesmo tempo. Todas elas estão na mesma condição psicoemocional? Não estão, nós sabemos disso.
Tivemos aquela tsunami em Sumatra em 2004, onde nós tivemos ali mais de quase 300 mil pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Todas elas estavam na mesma condição? Não. Alguns eram crentes em alguma filosofia, alguns eram ateus, alguns tinham valores morais, outros eram imorais. Alguns estavam com culpa na consciência, outros estavam dormindo com a consciência tranquila. Então cada um é direcionado naquele momento, atraído pela vibração do ambiente onde se encontra. Então quanto menos lucidez nós temos para tomar uma decisão, maiores são as possibilidades de reequilíbrio com mais rapidez. Quanto mais lúcido eu sou, mais culpa eu trago. E aí, então eu respondo com mais objetividade. O Flávio colocou, não podemos realmente pensar que suicidou vai ficar isolado num vale, sem vínculo com a família. É um processo, né? E às vezes esquecem os filhos que ficaram encarnados, é bem complicado. Sim, não dá pra gente entender. A gente vai ler daqui a pouquinho algumas psicografias que falam sobre isso, sobre vários estados de suicidas. André, você quer falar aqui então? Eu libero para você? André pediu aqui o microfone para contar para nós aqui uma pequena história. Corre pro computador. Quer falar? Beleza, estou passando para você então. Vamos lá, voltamos em seguida. Sem pressa, fique tranquilo. Serei breve, Zé. É que por ter 2 filhos na adolescência, eu estou observando de montão, mas são muitos pais que não conhecem seus filhos. Então, assim, não sabem do que são capazes ou não. E, portanto, né, esses exemplos que você está dando de crianças, adolescentes que se suicidam, inclusive por conta de nota de escola, por conta de namorado. Então, a importância dos pais terem um tempo para conversarem com seus filhos, se dedicarem, porque não adianta, eu vejo muitos amigos terem tudo e não terem a presença dos pais. Isso está gritante, Zé. Sabe, a gente convive diariamente, minhas filhas trazem para mim um retorno e eu fico assim, aparvalhada mesmo, eu fico assim, decepcionada, porque os pais dão curso disso, curso daquilo para pilates, ou para inglês, ou para natação, mas não tiram tempo para os filhos. E as tragédias estão aí, as dificuldades estão aí, exatamente, Beth. Eu falo pro meu marido, eu estou em casa, eu não trabalho fora, mas então eu me sinto mais na obrigação ainda de me doar. Então a hora do café da manhã aqui é a hora da conversa. A gente acorda cedo, então está trocando. Aquele momento é importantíssimo. O momento em que nós estamos conversando diariamente, dirimindo dúvidas, colocando aquela sementinha, porque senão mais tarde o problema é pior. Exatamente, muitas vezes os pais ou não têm tempo, porque estão se dedicando sempre ao trabalho, e o pouco tempo que tem, os filhos não estão, ou estão em outras tarefas, ou muitas vezes não tem maturidade. Sabe que eu estava pensando no outro dia, Beth também nessa área de professora, né, Isaac, eu acho que está faltando uma matéria na escola que deveria já ajudar as crianças desde pequena. Na minha época, né, não sou tão antiga assim, mas havia moral cívica. Sabe o que eu acho que faz falta hoje em dia? Dar valores, ensinar mais para os pequenos. E exatamente, me faz muita falta, eu acho, hoje em dia, para as crianças. Já que os pais não sabem, muitas vezes, passar esses valores, a escola deveria ter e repassar. É isso aí, Zé, senão eu falo demais. Um beijo, obrigada aí pelo tempinho, era só isso. Voltando, legal, André, seu depoimento. E a gente vê que, infelizmente, é assim, né? Se nós formos numa livraria de grande porte, dessas que nós encontramos nas grandes capitais, pelo mundo afora, e nós formos na seção de autoajuda, de livros de adolescência, nós teremos ali vários e vários profissionais que trazem suas fórmulas prontas para famílias diferentes. E nem sempre é assim. Naquele livro que nós temos, Nossos Filhos São Espíritos, mostra exatamente isso, né? Que você pode tentar transmitir a sua influência, transmitir os seus valores, mas a absorção depende daquele jovem. Então é muito difícil a gente entrar naquele universo se não há a receptividade daqueles jovens nesse sentido, né, para poder ali acolher, para poder ter ali uma liberdade de trocar ideias, liberdade de conversar, liberdade de contar os seus problemas, as suas dificuldades. Essa amizade, ela vem sendo minada, infelizmente, exatamente por essa correria
que o nosso mundo hoje acaba impondo para todos nós. Porque você tem que estar capacitado, enquanto que no Japão, enquanto que na Coreia, enquanto que na Itália você sofre uma pressão para tirar boas notas, aqui no Brasil a gente faz o contrário, a gente tem uma cultura de atribuir às empresas, às instituições, a responsabilidade de trazer conteúdo para os nossos filhos. Só que eles estão se enchendo intelectualmente, mas moralmente estão ficando vazios. É exatamente ali que eles buscam, então, as amizades fora de casa, fugas para drogas, fugas para rebeldia, e no extremo, o caso do suicídio. Então, assim, cada família tem que saber lidar, mas o importante é que os pais tenham essa consciência de que eles precisam estar presentes, do modo como puder. Se informando, se orientando, conhecendo um pouco mais o filho, buscando ali um esclarecimento maior, se fazendo presente na escola, usando estratégias para poder motivar aquele jovem a alcançar o objetivo necessário, né, os objetivos intelectuais, acadêmicos, profissionais, para que ele seja também uma pessoa feliz. Então a gente lembra sempre que no mundo capitalista, se você não tiver essa estrutura, você acaba sendo alguém relegado ao fracasso. E essa pressão que a sociedade impõe é assim. Você assiste aos comerciais da televisão, você vê sempre que você precisa consumir para ser alguém importante. E se os pais não fizerem um caminho reverso, dizer assim, aquilo é importante, mas vem cá que a gente vai conversar, que tem coisas mais importantes que aquilo. Aí a gente consegue, mas como eu falei para vocês, né, eu não sou pai, mas eu sou tio, acompanhei o desenvolvimento da minha sobrinha de muito perto. Né, quando tem um problema com a namorada, é comigo que ela vem conversar. Se tem algum problema que ela tem que passar no médico, é comigo que ela vem conversar. Porque a gente estabeleceu essa abertura, conseguimos fazer isso. Quando ela chega com aquele olhar caído assim, meu coração está espremido, eu preciso saber o que está acontecendo. Porque eu não sei exatamente o que passa na cabeça. Né? Então, a gente vê esses dramas acontecendo e a gente tenta dissipar isso o mais rapidamente possível. Quantas vezes nas conversas vieram aqueles choros que meu coração destraçalhava de ver chorando porque tem algum probleminha, né? Então a gente já conversou várias vezes, na época quando tinha 14, 15 anos, vinha chorando da escola porque tinha problema e tudo mais. Aí eu chamava e falava, o que aconteceu? Não, porque esse problema que a vida toma droga. Eu falei, calma, você tem 15 anos, se você viver até os 80, tem muita coisa que vai acontecer ainda. Aí o tempo vai mudando, e vai percebendo essa mudança, a maturidade vai trazendo uma outra visão, experiências novas vão surgindo e a coisa depois no passado. Aí a gente fala, você lembra que nos 15 anos, você achava que sua vida chegou num beco sem saída, com 15 anos de idade? Passaram 2, 3 anos ali, a coisa mudou completamente. Então, na verdade, tem que ter equilíbrio para passar por essas situações. Né? Então, a gente tenta fazer isso da melhor forma, mas, infelizmente, como a gente sabe que cada espírito traz ali o seu próprio conteúdo, né? Traz o seu próprio conteúdo, traz ali seus próprios valores, a gente tem que tentar conciliar a experiência que a gente traz de vida com a capacidade que ele tem de assimilar esses valores. Né? Então são estratégias que a gente vai montando que pode dar certo, pode não dar certo. Temos muitos pais que se aplicam muito no desenvolvimento dos filhos, acompanham, se tornam amigos e não são bem sucedidos. Porque o espírito tem o seu livre-arbítrio, tem o seu próprio conteúdo, é difícil lidar com isso. Claro que esse tipo de situação nós teríamos que ouvir um psicólogo que trabalha com adolescentes para poder trazer ali um conteúdo mais embasado. Né? A gente dá aqui a nossa opinião, a nossa experiência pessoal, mas certamente cada um tem a sua própria experiência, né? O Flávio colocou que no casal não sabia descrever como era a filha fisicamente, totalmente distraídos, né? Já pensou em cima ali, né? Teve um filme que eu vi uma vez em que a filha do casal tinha sumido. Os pais perguntaram como ela era para fazer o retrato falado, né? A primeira coisa, ela é muito inteligente, né? Total falta de atenção, né? E o casal não sabia descrever a filha como ela era fisicamente, né? Então a gente vê que, né, temos ali várias e várias situações e cada um tem sua própria história para contar, porque cada família é um universo muito particular. A família se estruturou de uma forma muito específica, muito particular, muito própria. E o caminho que eles trilharam, na influência dos pais, na influência dos amigos, na condição social e acadêmica que viveram também, então cada um tem a sua própria história. Né? Mas vamos lá para a gente poder continuar isso daqui, que mostra para nós exatamente isso, essa decepção que acabam tendo, né? Porque o espírito acaba sofrendo as consequências, sim, as consequências diretas, perispirituais, emocionais, entre aspas, né? Quase que físicas desse ato, mas a gente tem também ali os dramas que continuam acompanhando cada um. Mas Kardec focou exatamente nisso, né? Perguntado então aqui quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. A resposta: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias.
Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. Essa é a resposta que tiveram. Antes de ler aqui as colocações de Kardec sobre essa questão, nós temos aqui uma passagem que é muito conhecida do Chico, que eu não gosto de levar muito ao pé da letra, porque a gente sabe que cada caso é um caso, cada motivação tem ali uma consequência, né? Mais grave, menos grave, temos ali os atenuantes, os agravantes. Mas esse caso dá para a gente ter uma ideia dos dramas que acontecem no mundo espiritual, e muito mais do que isso, as consequências que vêm depois. Porque a gente sempre pensa assim, não, o que vai acontecer com ele depois do suicídio? Acontecer isso, isso, isso. Tá, mas e a sua evolução? Vai seguir por que caminho? Ele vai reencarnar de novo. Como é que será essa sua nova reencarnação? Diante das consequências fluídicas, psíquicas, que ele leva consigo nas alterações e na influência. Então, antes da gente começar, né, aqui do Chico, o que Kardec colocou, aliás, não vou nem ler do Chico eu leio depois. Eu tenho aqui duas psicografias que eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura. São daquelas que eu sempre trago para nós estudarmos aqui, mas que mostra assim dois espíritos contando exatamente as suas condições, que são diversas. Por exemplo, uma diz assim: era uma moça na casa dos seus 25 anos de idade, isso porque a médium sempre faz aquela descrição do que está vendo e sentindo no momento em que o espírito se manifesta. E depois também tem ali o texto do espírito. Então era uma moça na casa dos 25 anos de idade, estava muito abatida. Ela tinha assim um cabelo castanho, os cabelos castanhos lisos, dividido ao meio, uma pele muito branca, os olhos castanhos escuros, altura mediana. Ela trazia a aparência de uma suicida e que passava por um processo de vampirização, sem consciência de ambas as situações. Então cometeu o ato suicida, passava por essa influência espiritual e não tinha noção do que acontecia. Então ela dizia assim para nós: olha só, para analisarmos as causas de cada situação. Sinto-me tão cansada que nem forças para chorar ou me lamentar eu tenho mais. Realizar essa conexão, ditar esse texto, estão exaurindo o que ainda me restava de forças. Sinto-me cansada, sem forças, prostrada, sem ânimo nem coragem para mudar essa situação. Não sei como cheguei a esse ponto. Pouco me lembro do que fiz ou de como agi nesses tempos passados. Não é como se houvesse, mas é como se houvesse ao meu lado um ralo por onde a minha energia se esvai. Durmo e não descanso, repouso e não recobro as energias. Sinto uma enorme vontade de nada fazer, nada dizer, nada pensar. Querer me transformar no nada, sem pensamentos, sem personalidade, sem histórias, sem sentimentos, sem vontade, o nada. Não sei se algum dia vou conseguir mudar essa situação. Minha mente está tão vazia que não consigo imaginar nada. Tampouco aguardo por mudanças ou melhorias. Um segundo depois do outro, sem planos nem perspectivas. É como eu vivo. Adeus. Esse foi o depoimento de um espírito, então, que mostrava um estado emocional bastante problemático, porque os espíritos sempre nos orientam que se você é um indivíduo que sente muita raiva, significa que existe uma força dentro de você que basta que ela seja bem direcionada, que você se torne alguém produtivo. Agora, quando você apresenta esse estado de prostração, é muito difícil você animar essa pessoa a fazer qualquer tipo de coisa. Ela não quer fazer, ela não tem vontade de fazer, tem vontade de desaparecer. Só que no mundo espiritual, infelizmente, não há como cometer o suicídio. Por mais que ele tente muitas vezes. Muitos espíritos tentam dar continuidade, depois de se verem vivos no mundo espiritual, tentam dar continuidade àquilo que tentaram na primeira vez e não conseguiram. Então eles tentam se jogar na frente de carros, tentam se lançar na frente de edifícios, tentam fazer de tudo. Para dar continuidade e não conseguem. Então, na verdade, aquilo só agrava mais ainda o seu estado emocional. Um outro caso que nós tivemos aqui, deixa eu ver aqui, a impressão da médium deu aquela ideia de que a coisa aconteceu há mais ou menos uns 35 anos. Essa ideia apenas surgiu na mente dela. O espírito coloca: antes de qualquer outra coisa, quero dizer que ainda hoje, passados tantos anos, ainda sinto um pouco de falta de ar quando relembro o passado, e isso me espanta sempre. Afinal, muitos anos já se passaram e sempre acho que os efeitos da matéria já deveriam ter passado. Porém, ao menos comigo, não é assim que acontece. Em minha última passagem pela Terra, vim com uma programação curta,
para completar um tempo que abandonei antecipadamente e por minha absoluta vontade e falta de coragem diante das dificuldades que pareciam intransponíveis. Cometi suicídio por asfixiamento e precisava cumprir os anos que me faltavam aqui na Terra. Muito tempo depois consegui retornar com essa finalidade, sabedor de antemão que seria um tempo curto, algo como 4 ou 5 anos. Minha mãezinha também estava comprometida com aquele suicídio cometido anteriormente, e foi por esse motivo que foi ela a encontrar meu corpo já inconsciente na piscina de casa onde morávamos, já desencarnado. O desespero tomou conta dela no primeiro momento, e depois o sentimento de culpa a invadiu com força. Isso tudo não contribuiu para meu restabelecimento na vida espiritual. Ao contrário, dificultou ainda mais o momento que já era difícil. Ela foi amplamente amparada por seus amigos espirituais e, aos poucos, foi encontrando uma paz interior que nem ela sabia existir dentro de si. Hoje em dia ainda há momentos em que ela fraqueja, como no último domingo, ou nas datas comemorativas mais significativas, como o meu aniversário, mas ela logo reencontra a paz e a serenidade após se dedicar às preces tranquilizadoras. Motivos fortes desencadeiam atitudes fortes, porém não justificáveis. Cometi a pior infração às leis de Deus e precisei pagar por isso para novamente me equilibrar. Ainda hoje busco essa paz de espírito que me trará novamente ao seio dos filhos de Deus que respeitam e aceitam suas determinações. Um abraço fraterno a todos. Esse é um outro caso que a gente viu. Não temos ali a causa, mas vimos ali que o espírito, já se programando para o seu restabelecimento, veio como uma criança, desses casos que a gente vê tragicamente na televisão, né? Uma criança fica sozinha numa piscina, enquanto os pais vão atender ao telefone, vão pegar alguma coisa lá dentro, quando voltam a criança está afogada na piscina. Foi um desses dramas. E essa mãe, tendo comprometimento com aquele suicídio inicial, teve ali a prova tão dolorosa de ser ela a responsável por aquilo que aconteceu. Então eu trouxe essas duas comunicações que elas são para nós, de certa forma, bastante instrutivas. Um espírito que desesperadamente, apesar do suicídio, tem ali trabalhado para se restabelecer, que é o caso desse segundo. Inclusive já teve reencarnação complementar para poder superar aquele desequilíbrio e continua ainda se programando para o futuro. Porque ele quer, desesperadamente, como foi dito para nós aqui, ainda hoje busco essa paz de espírito que me trará novamente ao seio dos filhos de Deus, que respeitam e aceitam suas determinações. Ele tem essa motivação de se restabelecer. Ao contrário do que a gente viu na primeira mensagem, um espírito que simplesmente deseja o nada. Então a gente pode imaginar o trabalho que é para esse espírito fazer com que ele recobre os ânimos, busque ali, de certa forma, o seu restabelecimento, para poder dar continuidade no seu processo evolutivo. Alguns espíritos estão tão deprimidos que eles se reencarnam várias e várias vezes, muitas vezes até sendo suicidas recorrentes, né? Comete um suicídio e depois se reencarna de novo, comete de novo, que foi o caso, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Para quem conhece um pouco a sua biografia, ela foi suicida 2 vezes seguidas. Né? Vai com Deus, Ana. Bom trabalho para você, querido. Beijo. Então, 2 vezes seguida. Na terceira, ela veio como uma médium muito potente, com uma consciência muito desenvolvida, e trabalhou em prol daqueles que cometeram esse ato. Então, no caso dela, a primeira vez ela tinha ali desânimo, não conseguiu, cometeu de novo por um capricho, e depois, na terceira vez, ela conseguiu se sustentar, saindo ali brilhantemente da vida material para o mundo espiritual, com toda a sua experiência e conhecimento. Lidas essas duas situações, a gente vai aqui para o comentário de Kardec, depois a gente vai para aquele comentário do Chico. Então, filhinha, pode colar, por favor. Comentário de Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Lembrando que Kardec está trazendo para nós aqui uma visão dentro das consequências morais e fluídicas também. Mas ele não fala, por exemplo, sobre o indivíduo continuar sofrendo aquele mesmo drama anteriormente vivenciado. Né? Primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto que na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo desata antes da extinção completa da vida. Aqui é o caso do processo do desencarne, que a gente já estudou
lá no começo, lá na segunda parte sobre a vida espírita, como acontece a desencarnação. E nós temos ali alguns depoimentos interessantes, como foi o caso, por exemplo, do irmão Jacó, que trouxe para nós, através do livro Voltei, o depoimento sobre o seu desencarne. Com toda a sua lucidez, com todo o amparo que teve, ele foi descrevendo o passo a passo daquilo que aconteceu com ele. Outros espíritos já trouxeram para nós esse mesmo depoimento, né? Alguns aceitando essa morte, outros negando, rejeitando completamente essa morte, sofrendo aquele desespero de deixar um corpo que ele não quer deixar. Porque ou tem alguém especial para ele que ficou encarnado, ou tem algum patrimônio que ele quer defender, ou tem alguma culpa, algum medo que ele tem do mundo espiritual, então ele tenta se apegar desesperadamente ao corpo material e acaba sofrendo por isso também. Nem sempre aceitam com facilidade essa situação. E aqui no caso, Kardec lembra sempre que a nossa vida e essa nossa conexão com o corpo material, ele é ligado por laços que, como se fossem baterias, estão carregadas assim em plena carga. Quer dizer, o nosso perispírito diretamente vinculado com o nosso corpo físico, nos proporcionando condições de vivermos aqui no mundo material tudo aquilo que nós precisamos e desejamos. Quando acontece uma doença, em que é uma doença degenerativa, que alguém vai passando por várias etapas, né, de agravamento da sua condição, o próprio vigor, a própria vitalidade do corpo físico vai se desfazendo, vai se dissipando. E, consequentemente, o seu perispírito vai se soltando. Então, ele pode ou não aceitar essa condição, mas, fluidicamente e fisicamente, esse processo vai acontecendo de uma forma bastante gradual. Então, nós temos ali aqueles desencarnes que acontecem através de um processo lento, que vai degenerando essa nossa conexão com o corpo físico, e tem aqueles desencarnes que são abruptos. Esses desencarnes abruptos, nós temos ali duas condições. Aquelas que acontecem de uma forma natural, no caso de um acidente, no caso de uma violência, no caso de uma doença coronária, por exemplo, alguém está andando feliz da vida, de repente o coração apresenta ali um problema grave e ele acaba desencarnando. Então, na verdade, embora ele tenha cumprido a sua programação e os espíritos o ajudem nessa separação do corpo material, o espírito sofre essa repercussão por ter sido pego de surpresa. Alguns mantêm a ilusão de estarem vivos ainda, outros se revoltam, se rebelam contra esse processo naquele momento da vida, e outros aceitam com naturalidade, conforme vão se espiritualizando. Então esses casos acontecem. Nós tivemos ali depoimentos interessantes de espíritos, por exemplo, que sofreram acidentes automobilísticos. Estava dirigindo ali o seu carro, de repente o carro bateu, o espírito desencarnou e simplesmente é expulso do corpo físico, ou é retirado de imediato do seu corpo físico. E aí, então, ele sendo pego de surpresa, e quando se fala assim, olha, a sua vida física acabou e a sua vida espiritual começa agora, acaba sendo uma informação que nos choca com muita intensidade. Principalmente pelos apegos que nós temos aqui no mundo material, pela forma como nós nos relacionamos com esse mundo material. Então, algumas vezes assim, olha, você desencarnou. Né, ou dizem no momento certo, né, aguarda um pouco mais, que não é assim, você se encontra, né, numa condição em que tudo vai se tornar mais claro para você, aí tenta, né, orientá-lo de uma forma menos impactante, menos chocante. Mas, de um modo geral, o espírito, quando tem esse conhecimento, ele acaba entrando em choque, porque é uma coisa que ele não quer, ninguém está preparado para morrer, né, e não apenas preparado para morrer, mas preparado para deixar a vida que tinha, com seus afetos, com seus apegos, com seus interesses. Imaginemos, por exemplo, um caso de um pai, de uma mãe que tem uma paixão desesperadora pelos filhos e de repente alguém bate nas suas costas e fala assim, olha, você vai ter que deixar seus filhos para trás, porque você acaba de desencarnar. Então, emocionalmente, as pessoas não estão preparadas para isso. E espiritualmente também não, porque tiveram na sua formação religiosa dogmas, fantasias, que não era nada daquilo que imaginava. Lembro que comentei com vocês que certa vez uma jovem me procurou, que era evangélica, ela dizia assim, o pastor na igreja diz que quando a gente morre, a gente esquece tudo que tinha na vida material. Tudo que ficou para trás a gente acaba esquecendo. Isso é verdade? E aí então a gente começa exatamente daquele esclarecimento. Escuta, não é bem assim. Você não deixa de ser quem você é, você não deixa de pensar naquilo que você pensa, você não deixa de conhecer, né, de gostar das pessoas que você gostava, mas apenas é importante que você saiba lidar com essa separação. Então os terapeutas do mundo espiritual, que devem ser assim legiões, exércitos de terapeutas,
que estão ali sempre prontos a orientar os espíritos recém-chegados no mundo espiritual, e até mesmo aqueles que já estão um tempo, mas não conseguem se desvincular do mundo material, é um trabalho extremamente importante que eles fazem. Quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa num consultório material e alguém que fez a faculdade. Mas o conhecimento da psicologia humana, independente da dimensão em que ela se encontra, é fundamental. Porque vai trazer exatamente essa tranquilidade, essa harmonia, esse equilíbrio na compreensão dessa realidade das leis naturais, para que a gente possa continuar depois. O Flávio colocou, né, a gente esquece que todos vamos desencarnar e assim não nos preocupamos para o que pode acontecer a qualquer momento. É porque a gente tem esse apego, né, Flávio? A nossa realidade é exatamente essa que a gente vive hoje. Você tem compromissos com as pessoas, você tem compromissos com as instituições. Então, na verdade, a gente aprende a viver dessa forma, porque é uma tendência natural. A vida nos impulsiona a viver dessa forma. Só que quando a gente começa a ter um conhecimento que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, não que a gente tenha simplesmente que abrir mão daquilo que a gente vive hoje, né? Porque conforme nós já estudamos anteriormente, até mesmo no Evangelho no Lar que nós fizemos aqui, Emmanuel nos chamava a atenção que muitas vezes as pessoas têm grande preocupação em viver o mundo espiritual e se esquecem do mundo material. Ele transfere a sua mente, ele transfere as suas preocupações para onde eu vou, com quem eu vou, quando eu vou e tudo mais, enquanto isso o tempo está passando para ele aqui. Então é importante que a gente saiba que há esse destino, que há esse futuro, e que ele não está distante de nós, mas ele vem sendo construído de acordo com a nossa vivência aqui hoje. É a minha conduta, o meu comportamento atual, que vai colocando cada pedrinha naquele caminho que eu estou construindo. Algumas vezes a gente tem tão pouca preocupação com esse futuro, que quando a gente desencarna, a gente se depara com uma realidade, com uma estrada esburacada, lamacenta, escura, cheia de barrancos, porque nós não sabemos construir esse nosso futuro. Então é fundamental que a gente tenha sempre essa consciência, e é isso que a proposta que a doutrina espírita traz. Falar sobre o mundo espiritual. A morte, a gente lembra sempre que é um tabu muito grande. Ninguém gosta de falar, quando tem um assunto como esse, todo mundo fala, ai, Deus me livre, deixa eu sair daqui porque isso aí atrai coisa ruim. E essa crença é uma crença real, é um medo real. Ninguém sabe quais foram as experiências que essa pessoa passou, quais foram as ameaças, quais foram as experiências anteriores que teve. Então por isso a gente lembra sempre que esses desencarnes que acontecem de uma forma abrupta sempre causam impacto no espírito que está desencarnando. Se acontece dentro de uma programação de uma forma natural, ele tem ali a vantagem, o benefício de não sofrer as consequências, porque na verdade ele não se desprende simplesmente, mas ele é desconectado pelo fato de já ter cumprido ali todas as suas etapas. No caso do suicida é diferente. Os laços que o prendem ao corpo físico, eles estão tão grudados. Imagina assim aquele cipó que abraça aquelas árvores numa floresta, que está tão agarrado que a gente não consegue tirar. É mais ou menos o que acontece com os nossos fluidos, que nos prendem ao corpo material. Se por acaso é alguém que desencarna vítima de um acidente, e estava na sua programação reencarnatória, é aquele cipó que no momento em que acontece ele simplesmente fica frouxo e cai. Porque simplesmente já esgotou aquilo que aconteceu. Agora, no caso de um suicida, por exemplo, mesmo que ele provoque a autodestruição, aquele cipó fica abraçado naquela árvore enquanto a árvore vai apodrecendo. E o cipó está ali preso, grudado, né? Se vocês tiverem oportunidade, procurem aí fotos sobre plantas parasitas, sobre o cipó, que vocês vão entender o que eu estou falando. Algumas vezes os laços são tão fortes que acaba até esmagando a árvore com aqueles troncos enormes. Então fica tão tenso, tão junto, tão grudado, que o espírito não consegue se desvincular. Porque a sua energia estava preparada para aquilo. Ele tinha que continuar naquela condição, ele tinha que continuar desencarnado, e o fato de estar diretamente vinculado, profundamente vinculado com o seu corpo físico, dava a condição para que ele pudesse interagir com o mundo material com toda a liberdade para cumprir aquilo que precisava. Mas ele então simplesmente rompe ou interrompe esse processo. E aí então aqueles laços continuam ali. E aos poucos, conforme aquela árvore vai apodrecendo e o tempo vai passando, esse cipó vai soltando, mas não é de uma forma imediata. Por isso então ele sente tudo aquilo que aquela árvore está sentindo. Se o cipó dependia da seiva daquela árvore para poder se desenvolver, aquela árvore simplesmente vai parar de fornecer o que ele precisava. E aí então ele vai continuar ligado a ela sem poder absorver aquilo que ele precisava. E isso nós colocamos agora, né, que no caso de uma morte natural, ela se enfraquece gradualmente. Já no caso de um suicida, as consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita.
seguida da ilusão durante um tempo mais ou menos longo, que faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos mortos, no número dos vivos. Só que é um pensamento que ele tem assim: eu continuo vivo, mas o que está acontecendo comigo? Eu estou passando mal, estou me sentindo sujo, estou me sentindo deteriorando. Por que isso tudo? Não faz ideia. Durante muito tempo, as religiões tradicionais, especialmente o catolicismo, que teve uma grande influência na Europa, na Idade Média, e trouxe para nós essa visão que hoje nós tememos do mundo espiritual, condenava o suicida como sendo alguém que cometeu um pecado, o maior pecado contra as leis de Deus. E quando você comete um pecado, você fica relegado às consequências de si mesmo e fica esquecido do mundo espiritual. Tanto é assim que nos cemitérios, suicidas não eram sepultados. Ele era sepultado em qualquer terreno próximo, perto da casa das pessoas, esquecido em qualquer lugar, mas ele não poderia ser sepultado. Algumas vezes, inclusive, tendo a cabeça cortada para ser sepultado. Porque era o castigo que ele tinha de ter se distanciado de Deus por um ato como esse. Algumas famílias subornavam os padres, as instituições, para poder enterrar uma pessoa no cemitério. Dizendo assim: olha, eu pago quanto você quiser para poder enterrar lá, porque eu preciso salvar a alma dele. E alguns padres que se deixavam corromper aceitavam isso. Mas como norma da instituição, isso era absolutamente proibido. Felizmente a gente conseguiu ultrapassar essa barreira do preconceito e as pessoas estão ali vivendo. Faz parte, né, Brás? Ignorância na época, hoje a gente ainda tem uma visão de ignorância, né? A própria doutrina ainda luta muito para acabar com essa ideia de proibição. Recentemente nós tivemos uma palestra lá no Ceará, que eu comentei com vocês, e o Haroldo Dutra Haroldo Dutra, vocês sabem quem são, esqueci o nome dele. Né, o Haroldo Dutra, ele respondeu uma pergunta naquele debate, naquele pinga-fogo que sempre fazem, né? Olá, Ju. Naquele debate que sempre fazem, e aí então perguntaram para ele sobre a questão do aborto. Haroldo Dutra Dias, obrigado, Samita. Esqueço o nome desse camarada. Vou chamar ele de Haroldinho, com toda intimidade, não se fala mais nisso. E aí então, perguntaram para ele sobre a questão do aborto. O que ele pensava, o que a doutrina espírita poderia falar sobre a questão do aborto. E ele deu uma resposta muito sensata, que vale para muitas situações que nós vivemos hoje. Ele disse assim que a gente tem essa tendência de proibir tudo. Que você não tem que ser contra isso, contra aquilo. Né? O espiritismo não é contra o aborto, mas ele é a favor da vida, é diferente. O espiritismo não é contra o suicídio, mas ele é a favor da vivência do indivíduo, da superação das dificuldades. Então quando a gente coloca que é contra, que é proibido, a gente cai também na mesma teia do pecado. Daí então quando a gente coloca que alguém pecou, imediatamente a gente faz um julgamento daquilo que ele fez. E rotula, porque ele era um suicida. Muitos espíritos dizem isso, né? Eu sou um suicida. Ele coloca isso já como se ele estivesse se autopunindo. Ou se ele estivesse se punindo. Porque eu mereço ser visto dessa forma, porque eu tenho que ser identificado como alguém que fracassou, como isso, como aquilo. Ele poderia simplesmente dizer assim: eu sou um espírito que desencarnou. E agora eu preciso me restabelecer diante das leis que eu infringi. Sem nenhum tipo de rótulo, sem nenhum tipo de apontamento. Então, na verdade, a doutrina vem exatamente dizer isso. Se alguém cometer um ato como esse de autodestruição, ele continua sendo um espírito, ele vai continuar sendo amparado, só que numa condição difícil como consequência daquilo que ele fez. E nós que aqui estamos podemos ajudá-los, lembrando sempre que ele vai continuar vivo, onde quer que ele esteja. Não importa se aquele avião que eu embarquei está indo para um país de primeiro mundo, como a gente conhece popularmente, ou se ele está indo para o inferno aqui no mundo encarnado. Se ele está indo para um país que é na África, por exemplo, onde passa fome, seca e doença, ou se ele está indo, por exemplo, lá viver, né, uma vida esplendorosa numa grande capital europeia. Não importa, o que importa é que ele pegou o avião e chegou do outro lado. O que a gente pode fazer quando ele chegar do outro lado é ligar e falar para aquela pessoa que a gente gosta: como é que você está? Você precisa de alguma coisa? Não importa se ele foi com uma doença, se ele foi na juventude, se ele foi na velhice, se ele foi por um acidente, se ele foi pelo suicídio, não importa. O que importa é que ele está no mundo espiritual. E essa sua presença no mundo espiritual vai trazer para ele ali experiências muito específicas que ele pode ser ajudado dentro das suas necessidades, desde que a gente tenha compreensão e compaixão para isso, principalmente. Continua aqui Kardec para nós. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado os seus efeitos da decomposição,
experimentando uma sensação cheia de angústia e horror. Olha só a visão de Kardec falando apenas do espírito, sentindo o efeito da decomposição do seu corpo físico. Mas e o estado emocional dele? Se ele é depressivo, ele vai continuar deprimido. Se ele buscava o contato com alguém, ele vai continuar buscando essa pessoa. Se ele sofreu uma decepção amorosa que o levou a esse extremo, ele vai continuar sentindo isso também. Então a gente tem os agravantes psicológicos, emocionais e físicos, principalmente, físicos dentro dessa visão fluídica. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Pode durar tão longamente. Vamos imaginar que uma pessoa tem ali uma programação reencarnatória de viver até os 80 anos de idade e de repente aos 25 anos, tomado pelo desespero, cometeu aquele ato. Então quer dizer que ele vai ter que passar os próximos 55 anos naquela condição? Ele pode passar por isso, mas ele pode também ser assistido pelos amigos espirituais, que percebendo nele o arrependimento, percebendo nele a vontade de se transformar, ele recebe toda a oportunidade. Então a gente lembra que não há esse abandono que nós imaginamos, né? Não, você vai ter que ficar ali sentindo todos os efeitos, porque você fez isso. A matemática divina é diferente. Para nós, 2 mais 2 dá 4. Para a matemática divina, 2 mais 2 mais x pode dar qualquer valor. E esse x é um tipo de sentimento, é um tipo de valor, é um tipo de afeto que nós não conseguimos compreender. E esse x pode chegar a uns de um modo mais intenso e a outros de um modo menos intenso pela necessidade de aprendizado que ele tem. Esse efeito não é geral, diz para nós aqui Kardec, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma maneira ou de outra. E a gente viu que cedo ou tarde ele expia essa falta. Tive uma vez a oportunidade de ler uma psicografia de uma jovem que cometeu suicídio e ela escrevia como se ela fosse uma mentora espiritual, com lucidez, com alegria, com felicidade. E ela dizia assim: sim, eu cometi o suicídio, mas o meu arrependimento foi tão imediato que eu quis reconstruir tudo aquilo que eu perdi. E logo, logo vou reencarnar de novo para poder fazer certo aquilo que eu não consegui fazer inicialmente. E ela falava com todo equilíbrio e dizia assim que rapidamente ela conseguiu se restabelecer. Sem precisar passar por aqueles anos de desespero, aqueles anos de apego, imaginando aquelas imagens tétricas, né, que infelizmente a gente acaba absorvendo com mais facilidade. Imaginando que ele está preso num caixão se chacoalhando enquanto os vermes comem seu corpo. Olha que imagem mais trágica da nossa parte. E a gente se esquece da compaixão do mundo espiritual, que se o espírito tiver merecimento e ele alcançar esse equilíbrio de modo mais rápido, ele nem passa por essa situação. Então tudo é uma questão que é muito pessoal, desde que a gente saiba exatamente viver a nossa vida da melhor forma. Posso me desequilibrar, mas nesse desequilíbrio eu não perdi, por exemplo, a esperança, a vontade de viver. Simplesmente eu quis interromper aquilo que eu vivi aquela hora. Muitos reencarnacionistas, por incrível que pareça, eles dizem assim: a minha vida está uma droga, eu vou interromper para começar de novo. E faz isso, e comete suicídio. Achando que a vida dele, ele pode resetar o computador dele, ou resetar o videogame, e começar um jogo do zero. E ele se esquece que na reencarnação há exatamente a continuidade daquilo que ele construiu. Continua para nós. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas. Voluntariamente, olha só. Eles querem se resgatar, eles querem se reestruturar, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, do qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, do qual só provam decepções. Então a gente lembra sempre que apesar da culpa, apesar da decepção, ainda continua na mente deles vivo a motivação que eles tiveram. Né? Pois é, mas a gente pensa que é assim, né, Flávio? A coisa se torna tão banal, a visão religiosa, ela se torna tão banal pelas fantasias que ela traz, que a pessoa acha que ela tem a liberdade para ela agir da forma que ela quiser. Ela pode acabar aquilo que começou, ela pode fazer o que ela quiser. O último parágrafo. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Olha só a condenação. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida,
Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sobre nossos olhos. E aqui então um comentário de Herculano Pires, é o tradutor dessa versão. Ele diz assim: o argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também biológico, firmando-se no princípio de ligação entre o espírito e o corpo. A morte, como fenômeno natural, tem suas leis, que o Espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. As estatísticas mostram que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam, provocando mais abusos e excitando preconceitos. A falta de organização social justa e de educação para todos é a causa de suicídios e crimes. Ver no final da questão 949, coloca aqui para nós, os Espíritos colocam: se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídio. Então depende do quê? De um processo de aprendizado para todos nós. E só para a gente poder fechar aqui, como eu coloquei para vocês sobre aquela visão do Chico, que trazia para nós aqui uma orientação, como eu falei para vocês, eu não gosto de generalizar, mas não deixa de ser uma visão interessante que vale a pena a gente conhecer. Ele respondia a uma questão a Nair Belo, né, a nossa saudosa Nair Belo, que fazia uma entrevista com ele, e colocou assim: Chico, um filho excepcional é um karma, uma prova para os pais? O Chico respondeu o seguinte: Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais, e isso tem sido o tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. E ele, então, diz que, regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de um suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida mais além. Lá ela se demora algum tempo amparada por amigos que toda criatura tem, afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo, após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, e se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia e aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, ela vem com a disposição do enfisema, um enfisema infantil ou na mocidade, ou um dos primeiros dias de vida. Se ela, por exemplo, se enforcou, ela vem com a paraplegia, depois de uma simples queda que toda criança cai do colo de sua mãe, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra deslocada, que foi deslocada, no enforcamento vem mais fraca, e numa simples queda a criança é acometida de paraplegia. E vamos por aí. Outras crianças que vêm completamente perturbadas, a esquizofrenia, por exemplo, disse que é um suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia, como doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo.
Isso aqui então foi uma entrevista que Chico deu ao programa da Hebe Camargo na TV Bandeirantes no dia 20 de dezembro de 85. Foi publicado no livro Jesus em Nós, com orientações de Emmanuel e psicografia do Chico. E aqui para fechar, Emmanuel coloca para nós assim: quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde a morte em que eu entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Mensagem, então, do Espírito Emmanuel. Então temos aqui, meus amigos, né? Lembrando sempre, quando eu falo em generalizar, a gente lembra que muitas vezes o processo de culpa, as fugas que o indivíduo tenta, nos proporciona alguns tipos de provas bastante dolorosas. Então o que o Chico falou aqui foi de modo geral, que normalmente os suicidas chegam nessa condição, mas nem todo indivíduo que está nessa condição acaba sendo necessariamente um suicida. Às vezes uma paraplegia, uma doença degenerativa, uma doença genética, um acidente que aconteceu, nós temos causas das mais diversas, que são limitações que o indivíduo precisa para poder dar desenvolvimento, né, dar continuidade ao seu desenvolvimento. Então hoje, se nós olharmos, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, de imediato os menos desavisados vão dizer assim: nossa, aquele lá foi um suicida. Pode ter sido. Mas muitas vezes um grau de culpa muito grande pode também gerar um desequilíbrio mental muito grande. Então sempre assim, a gente lembra sempre que todo indivíduo que sofre aqui no mundo material, sofre porque teve uma causa. Como nós não conhecemos essa causa, não adianta a gente querer fazer julgamento, porque seria um equívoco da nossa parte. Então é importante que a gente tenha lucidez de perceber que aquele que sofre uma situação, ele sofre porque necessita daquela prova, necessita daquela expiação. E da nossa parte, tentar aliviar, tentar ajudar tanto quanto possível, é para nós um grande aprendizado, né? O movimento espírita, infelizmente, tomou como regras: fumou, bebeu, suicidou-se, né, com uma deficiência. Explicando da forma que você fica mais claro, né? Não, Armando, na verdade é que a gente lembra sempre que é falta de estudo. Toda vez, tudo aquilo que a gente aprendeu, por exemplo, nas antigas religiões, quem frequentou a Igreja Católica e a Igreja Protestante, você lê a Bíblia e você aceita aquilo que está escrito. Quando a gente consegue expandir um pouco mais a nossa visão e percebendo que aquilo são situações que podem acontecer, e ver essa ideia de que não existe o pecado, que não existe proibições, que não existem erros, por exemplo, tem aquele provérbio budista que eu já falei para vocês, que não existe o certo ou o errado. Existem boas consequências e consequências ruins, de acordo com aquilo que você faz. Classificar como certo e errado é julgar. É você rotular. Não porque ele fez certo. Quem é você para dizer que fez certo? Ele achava que era certo dentro das condições dele. Ele achava que era errado dentro das condições dele. Então, na verdade, quando a gente começa a olhar o dinamismo da vida, que simplesmente traz de uma forma muito natural, como retorno aquilo que nós fizemos como ação principal, a gente começa a ver a vida de um modo completamente diferente. Infeliz daquele que traz essas sequelas, que traz essas dificuldades, mas a causa daquilo é um problema dele. Da nossa parte é tentar ajudá-lo da melhor forma para que ele possa crescer, assim como nós também trazemos essas questões. Então, assim, por falta de estudo, infelizmente, muita gente acaba tendo essa interpretação simplista das coisas. Mas como a gente pode perceber, por aquilo que a gente conversa, existem ali variáveis que nós nem fazemos ideia que existem. Nem fazemos ideia que existem. Variáveis que dizem respeito aos mistérios do mundo espiritual, variáveis que dizem respeito ao passado de cada um, ao relacionamento que cada um tem com o mundo espiritual. Tudo depende dele próprio. Como eu falei para vocês, se acontecer uma tragédia, como foi aquele tsunami, quase 300 mil pessoas, eu tenho mania de falar mais de 300 mil, foram quase 300. Quase 300 mil pessoas desencarnaram ao mesmo tempo, cada uma teve um destino diferente. Alguns grupos se formaram pela lei de afinidade, mas teve cada um seguindo seu próprio destino, porque foi aquilo que ele construiu na vida dele. Então, generalizar, a gente achar que tudo acontece igual com todo mundo, na verdade é uma limitação da nossa parte na interpretação desses ensinamentos que chegam para nós. Cada um de nós vai ter um destino, que seja o melhor destino para todos nós. Para aqueles que cometeram esse ato, como é o caso do suicídio que a gente tem estudado, que cada um consiga se restabelecer o mais rápido possível. Ele cometeu um ato equivocado que vai provocar sofrimento nele? Certamente que sim. Agora ele vai lidar com esse sofrimento do modo como ele quiser. De repente foi a melhor forma que ele conseguiu interpretar a sua vida, lidar com esses dramas, com essas dificuldades. Então sempre observar que tudo na nossa vida tem uma causa, essa causa foge ao nosso conhecimento.
Mas o indivíduo que deseja se restabelecer, que deseja se desenvolver, esse sim certamente já deu um passo significativo para sair daquele pântano de sofrimento que ele mesmo criou sobre si. Tá legal? Muito bem, meus amigos, a gente encerrou então aqui esse nosso item 6, só para a gente voltar um pouquinho aqui no nosso livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos entrar no capítulo 2, penas e gozos futuros, aquilo que vem no mundo espiritual após as nossas ações por aqui, né? E assim, lembrando sempre que a contribuição do Chico no nosso aprendizado foi uma contribuição muito grande, mas infelizmente a gente acaba caindo naquela ideia da idolatria e tem medo de julgar, tem medo de questionar. Então nós fazemos a interpretação ao pé da letra daquilo que foi dito numa ocasião, para uma determinada pessoa, diante de uma determinada experiência. Então pode ser aquilo, pode ser algo parecido com aquilo. Então temos não desprezar de forma alguma, porque os ensinamentos que chegaram para nós são muito profundos, mas a gente deve analisar com muito cuidado para não tomarmos ao pé da letra aquilo que ele falou numa condição que muitas vezes foi espontânea. Não, porque o fulano cometeu suicídio, ele veio dessa forma. Aí todo mundo que é dessa forma a gente começa a interpretar. São exemplos que a gente tem que saber lidar, saber aproveitar esses ensinamentos que são preciosíssimos. Por isso a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Muito bem, eu vou passar para o nosso amigo Francis, então, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta, né? É um assunto denso, mas é um assunto necessário para o nosso entendimento, tá? Lembrando sempre que a gente não deve se apegar apenas às consequências materiais, fluídicas, orgânicas sobre o indivíduo, mas a gente tem que lembrar também que é um espírito perturbado, que está passando por uma dificuldade muito grande, que precisa de assistência e não de condenação, de julgamento. Então pensemos sempre nisso. Aquilo que você sofre hoje, você vai sofrer depois. Eu sou um espírito bom, que eu sou muito trabalhador, eu sou muito... né? Para fechar o mês, né? Eu sou muito trabalhador, eu sou uma pessoa muito generosa e coisa e tal, mas ninguém sabe o que se passa dentro de mim. Quando chegar no mundo espiritual, o que eu vou levar de culpa, de medo, de receio, de complexos? Ninguém sabe. Cada um sabe, cada um de nós é um universo. E esse universo foi constituído durante muito tempo. E não adianta a gente querer fazer uma interpretação